todo do filme é totalmente... É um contexto que eu conheço, quer dizer, tem muita coisa, sensações minhas e muitas coisas da minha própria adolescência, mas a história não é minha, né? Assim, é uma ficção, não é... Eu não tive um pai desaparecido, mas eu tive, em relação a Joana, também essa angústia da volta e essas questões relacionadas a essa parte, digamos. Eu li muita coisa, claro, e conversei com outros filhos que tivessem tido uma história mais próxima da Joana, mas realmente é uma história que eu escrevi ao longo de muito tempo, que foi se construindo aos poucos. E sobre as músicas, eu não fazia questão de fazer panorama de nada, era realmente opções, e algumas que foram vindo aos poucos, com que os atores traziam, inclusive, como o Samba da Praia, que o Antônio Carrara, o Ernesto canta, que é uma composição dele, a sugestão do Noel, do Márcio Vito, quando eles estão naquela festa, também é uma sugestão do Marcinho, enfim. É difícil, né? Assim, com o Diário de uma Busca eu tive uma experiência que me marcou muito, que foi mostrar o filme para jovens, nas universidades e em escolas. E eles vinham para mim no final e diziam assim: eu não sabia, eu não conhecia essa história. Que incrível um filme sobre a ditadura, que conta a história das pessoas que a viveram desse jeito e tal. E para mim isso foi muito marcante, porque eu fui me dando conta que realmente é uma história que não foi contada. Então, assim, eu acho que se a gente ficar só numa reflexão sobre a memória, eu acho que a gente não teve, nos governos Lula e Dilma um pouco, quando veio a comissão, na verdade, mas a gente não teve uma implantação de uma política de memória. Eu acho isso gravíssimo, assim. Não é o momento nem para a gente estar falando, talvez, disso aqui, assim, porque a gente está agora numa situação tão dramática que já estamos em outro lugar, né? Mas, enfim, isso em 2009 já era uma coisa na qual eu pensava muito. Como é que essas histórias não estão... Você está falando que tem no cinema, mas, assim, no currículo escolar, mal tem, né? Mal se fala, enfim, não tem ditadura militar, não tem uma história que realmente tenha adentrado a casa das pessoas, né? Porque não são nossos filmes que vão fazer isso, seria a Globo, seria... E ainda assim teve minisséries e coisas e tal. Mas eu não tenho... enfim, eu acho que eu estou na mesma situação que você, assim. Impotência é uma palavra boa para definir. Desde o início, a ideia é que a gente nunca veria o rosto dele inteiro, então, quando eu chamei, eu expliquei para ele que era realmente uma representação da imagem que a Joana tinha do pai, então era uma coisa meio desfocada. Com a Elô, a gente foi buscando como seria como é que a gente o veria, mas era isso mesmo. Um grande ator para uma participação muito específica, mas que é fundamental no filme, né, pelo que ela traz de carga emocional para o personagem. Eles nunca tinham, nenhum dos dois nunca tinha feito nenhum trabalho. A Jana, que é a protagonista, ela faz teatro na escola, eu tinha ido ver. Eles são todos do Liceu Francês, do Rio. A gente fez uma pesquisa bastante grande, assim, na verdade, em todos do Brasil, porque a gente precisava de crianças realmente bilíngues. Eu não queria... Enfim, eu queria que elas pudessem ter a liberdade que elas têm em muitos momentos de falar o texto do jeito que elas quisessem, e até porque elas entendem muito bem as brincadeiras com as palavras e tal. Daí teve um trabalho com eles, que a Bianca, que está aí, participou muito, principalmente na escolha, no início, na escolha desses meninos, e foi uma experiência incrível, realmente, assim. E a Jana, ela já tinha essa micro-experiência de teatro na escola. Bem, primeiro é um privilégio fotografar um filme para a Flávia, porque a Flávia é roteirista, mas pensa a imagem o tempo todo quando escreve. Então, quando eu li o roteiro, já era um presente para o fotógrafo fazer o filme. Um trabalho desafiante, que me colocou num lugar assim, de desafio mesmo, principalmente na construção da memória, né? Eu acho que teve uma coisa muito importante, que foi o tempo que a gente teve para preparar. Assim, isso me deixou um lugar de criação para o filme, que eu vejo muito na tela isso, que foi descobrir junto com a Flávia como que eu poderia materializar esse roteiro.
E as memórias sempre foram uma dificuldade nossa, assim, mesmo nos nossos testes, né? Porque uma coisa é uma coisa técnica de você decidir que câmera você vai filmar, que lente você vai filmar, isso você rapidamente decide. Mas aí as texturas, eu acho que esse filme é um filme onde a textura era muito importante, é muito importante, porque contextualiza, a fotografia contextualiza, né, a própria história. Então tinha uma busca de texturas junto com a diretora de arte, com a Ana Paula, nas paredes, nas camadas desse apartamento, na chegada, quando chega no Brasil, ele vai se transformando, e as cores. Então foi um casamento, né, da minha e da Ana Paula, junto com a Flávia, de entender esse desejo dela e interpretar esse roteiro e fazer alguns testes assim de filtros, que eu acabei não usando nenhum, mas eu fiz um teste de vários filtros, principalmente na pele da Joana. A pele dela é um pêssego, então eu decidi não usar filtro. Mas principalmente a textura do filme, assim, é como misturar esse final dos anos 70 e final dos anos 60 e 70. E a Flávia, ela foi muito clara quando ela falou: eu tenho uma coisa que eu sei, é que eu não quero ficar na história, ficar marcando o que é 69, o que é 79. Então eu não queria. Então, assim, isso para mim foi muito decisivo, que a gente não ia mudar nem de tipo de lente, nem de tipo de filtro, e nem de asa, vamos dizer, tecnicamente, assim. Então isso foi muito importante para a gente encontrar como que essa fotografia ia se tornava um tempo só, né? Na verdade, era uma conversa nossa. Então, mas foi muito importante ouvir da Flávia que a fotografia não ia trabalhar a diferença na ótica, na lente, datando 60 e 70. Então isso deu uma... E eu recebi isso muito bem, né? Então a gente... Foi muito importante decidir as lentes. Foi a primeira coisa que a gente decidiu. Essas lentes são umas lentes que eu já filmava com Super 16, lá no final dos anos 80, nos anos 90, e eu resgatei essas lentes das locadoras para usar no filme, né, para trazer essa textura. Eu acho que eu só completaria dizendo que a gente decidiu logo no início, eu não queria intervir muito no ritmo dos atores, eu tinha também a minha própria inexperiência, eu acho, com isso, que fez com que eu queria realmente... Enfim, a gente decidiu fazer tudo em plano de sequência, o que complicou bastante a montagem, mas foi uma experiência incrível, assim, a gente tem, cada sequência, a gente tem um plano, né? Vários takes de um único plano ao longo do filme todo.